Dani Estevão, nossa colunista, seja muito bem-vinda ao Mesa para Dois. Oi, Babi, alô, ouvinte da Nova Brasil, uma boa tarde. Quer dizer agora que a palavra é eco-inovação, a palavra da vez é eco-inovação, tudo relacionado à tecnologia por lá, por São Paulo, foi isso que você sentiu? Então, eu não só fazendo uma parte, eu não estive presente, mas a gente tem que se atualizar, né? Então, a gente busca saber quem foi, vai atrás das amigas, lê, se atualiza, porque eu não posso deixar vocês sem saber o que está acontecendo. A temática do Congresso Internacional de Inovação na Indústria, né, promovido pela CNI, que aconteceu na semana passada em São Paulo, trouxe o tema Eco-inovação rumo à indústria competitiva e sustentável. E eu achei fantástico. Então, todos os painéis traziam, de alguma forma, essa temática. E eu achei incrível, porque a gente vem falando sobre isso, de alguma maneira, nos nossos temas, né? E aí eu já vou começar falando para vocês o que é eco-inovação, né? Que de uma forma simples, é você buscar por inovação, que elas tenham um impacto positivo no meio ambiente ou que elas reduzam o impacto negativo. A gente vem falando, né, de buscando formas crescentes e mais eficientes de se trabalhar. A gente vem pensando como é que a tecnologia conversa, né, com a inovação social, com o impacto, com sustentabilidade. Então, em tempos de novas economias e quando a gente busca a regeneração do planeta, a gente precisa falar de inovabilidade, que é um conceito também que eu acho que deve ser novo para o nosso ouvinte, que é a junção de duas palavrinhas, inovação e sustentabilidade. Que seria o quê? Capacidade de criar, de gerar inovações que sejam socialmente benéficas, ecologicamente sustentáveis e que sejam economicamente viáveis. Então, começar a desmistificar um pouquinho quando a gente fala de sustentabilidade, dos impactos, né, do clima cada vez maiores, e sempre as pessoas acham que essas ações estão desassociadas do mercado, né, de uma competitividade, e não, né? Então, quando a gente vê um grande organismo como a Confederação Nacional das Indústrias pensando em soluções nesse sentido, a gente está vendo que um caminho, eu fico bem esperançosa que a gente vê que esse caminho está sendo construído. E aí eu fui pesquisar uma tecnologia que foi muito vista também, eles trouxeram vários exemplos no Congresso, mas aí eu fui pesquisar um termo, né, que eu achei muito interessante, não é novo, mas que voltou a ser interessante, que é a biomimética. Adoro. Que a biomimética, ela busca, são duas palavrinhas do grego, né, que é bios, vida, e mimesis, que é imitação, e é exatamente isso, né, como é que a gente usa essa imitação, essa adaptação de princípios, processos, sistemas, estruturas que a gente encontra na natureza para criar soluções tecnológicas, produtos, sistemas, e assim, a natureza ela é muito perfeita quando a gente vê, né, os ciclos, uma folha que cai. De eficiência, de tudo, é muito legal. Exatamente, uma folha que cai, ela já vai servindo de alimento para o solo. Então, eu adorei esse conceito, ele é muito utilizado para design de produto, quando a gente pensa na própria arquitetura, engenharia, a medicina. Então, são muitas áreas que vêm usando dos recursos desses estudos da biomimética, e aí eu trouxe alguns exemplos. Oba, adoro. O que mais me chamou a atenção é um que é muito antigo, né? Quem nunca ouviu falar do velcro, né? Que a gente utiliza em roupas, em calçados, e ele é inspirado nas sementes de bardana. E eu não sabia. Essas sementinhas que às vezes a gente tá no mato e gruda na roupa, então esse encaixe, né, ele observou como é que essas sementes grudavam nas roupas, no cabelo. E aí ele viu que tinha uns pequenos ganchos, né, e aí foi de onde se desenvolveu essa tecnologia. Os trens de alta velocidade, né, principalmente o que a gente vê muito no Japão, né, então eles foram projetados a partir de um bico de um animal e para reduzir a resistência do ar, reduzir o ruído. Então, assim, a natureza ela vem dando vários exemplos, né? Então, os revestimentos autolimpantes, que são inspirados nas folhas de lótus, porque as folhas de lótus ela têm superfícies e entranhas, microtexturazinhas, né, que elas repelem a água e impedem que a sujeira, as partículas, elas sejam aderidas, né, pela superfície. Ultimamente também alguns robôs, né? Então, quando você pensa no menor impacto para o meio ambiente, robôs que simulam
Estava até passando esses dias, acho que no Fantástico, né, uma série mostrando os robozinhos da natureza para poder filmar as reações. Então, para usar principalmente no fundo do mar, como é que esses robôs podem interagir de forma a causar o mínimo de dano possível, às vezes não precisando que seja um mergulhador que use esse, né, que tenha que mergulhar para lugares muito profundos e que também não tem um impacto, né, porque a ação do homem, de alguma forma, vai impactar negativamente. Então, os robozinhos também são essas estruturas. Se a gente pensa, eu esqueci agora qual que era a região, mas que tem eles usam a estrutura de ventilação dos cupinzeiros. Como é que foi feita aquela estrutura? E aí eles fizeram estruturas subterrâneas também, que tem essa facilidade. Então, assim, na arquitetura é muito utilizado, as pontes, né, principalmente lugares que tem terremotos, que tem muito abalo, né, por causa dessas ações do clima, eles são utilizados a estrutura, foram estudos com a estrutura do fio da teia da aranha, né, que é altamente resistente e maleável, então aguenta bastante os ventos fortes. Então, assim, a gente a gente talvez não tivesse noção de que isso tem um nome, de como é utilizado, mas também mostrando exatamente isso que a gente quer, que é a tecnologia no nosso dia a dia, né? Que lindo, que lindo. E isso especialmente no momento, assim, que existem outras formas de fazer tecnologia. Porque eu fiquei chocada quando eu comecei a entender mais sobre inteligência artificial e vi o quanto é danoso para o meio ambiente, assim, a gente usar, porque demanda muita energia. E para a gente gerar energia elétrica, a quantidade de água que vai nesse processo é absurdo, né, assim. Então a gente eles estão buscando também soluções mais sustentáveis para a gente poder usar a inteligência artificial, já que demanda tanta água e não é sustentável de forma alguma um desperdício de água desse jeito para manter computadores. Então está tendo uma corrida muito interessante de novas soluções, e algumas delas, inclusive essas, assim, né, inspiradas na natureza, para resolver esse problema. Exatamente, é pensar exatamente como que a gente reduz o nosso impacto no dia a dia, como é que a gente traz novos usos, né, para o que a gente tem, ou melhores usos, por isso os Rzinhos todos lá, né, do reciclar, do reaproveitar. É importante que a gente perceba e comece a olhar principalmente não só como uma oportunidade, mas como de fato uma nova economia, né? A bioeconomia e como que a gente, nós fazemos parte de toda essa estrutura, né, da cadeia alimentar, da cadeia do ecossistema, né, da natureza. Então a gente está integrado nesse ecossistema. E como é que a gente reduz os impactos que até hoje a gente vem causando de forma negativa? Eu adorei esse tema que a Dani trouxe, casa muito até com uma outra pauta que ela vai falar, que é a questão do Inova, que acontece aqui em Brasília, que é um mega, ultra blaster evento, muito voltado para micro e pequenos empreendedores em geral, quem quer empreender. E a gente está numa semana muito especial, que é a semana, né, dos micro e pequenos empreendedores. Dia 5 é o Dia Nacional, e é muito importante a gente valorizar todo mundo que está trabalhando com inovação, né, Dani? Exatamente, Babi. Dia 5 é a abertura do evento, né? Vai ser na Torre Digital, 5, 6 e 7, é o Inova Sebrae, que também vem trazendo muitas pautas interessantes nesse sentido. E quando a gente fala de sustentabilidade também para os negócios, sustentabilidade dos territórios, a gente consumir no nosso território, consumir, né, do pequeno, isso faz toda a diferença, né? Então, compre do pequeno, apoie o pequeno, e se você está começando agora, aproveite essa grande oportunidade que a gente tem, que é o Sebrae, com seus eventos, os seus cursos e capacitações. Não, e eles estão com uma palestra para tudo, gente. Se você quer começar... eu até estava começando uma série lá no meu Instagram, mostrando vários pequenos e microempreendedores que eu sou apaixonada. E aí tem um que eu até conversar com eles, que são feirantes lá da Ceasa, que é outro lugar que eu sou apaixonada, e eles estavam vendendo uns bolinhos japoneses, vendem comida japonesa lá. Só que aí eu falei, gente, eu preciso marcar vocês, que eu sou apaixonada pelo mochi. Eu não sei quem já comeu, é um docinho de arroz com feijão. É uma farinha de arroz por fora, e aí dentro é um docinho de feijão japonês, gente. É muito gostoso. Eu sei que é meio estranho pro nosso paladar brasileiro comer doce de feijão, mas é muito bom.
E aí eu falo, gente, vou marcar eles para valorizar o trabalho deles no Instagram, para outras pessoas conhecerem. E aí eu mandei um WhatsApp, que é por onde eu me converso com a Adelaide, falei, e aí, Adelaide, qual é o seu Instagram para eu te marcar aqui? Ela, eu não tenho ainda, eu tenho que aprender. Essa é uma iniciativa para pessoas que nem você, se for o seu caso, ouvinte, você conhece alguém que tem um empreendimento, um pequeno empreendimento mesmo, vende uma comidinha, vende artesanato, para montar tem que ter uma página hoje em dia no Instagram, tem que estar presente nas redes sociais, né? Tem não, né? Mas assim, de preferência, assim, se você quiser aumentar o seu negócio, dar mais visibilidade ao seu trabalho, e lá no Inova, nesse evento, o Sebrae começa dia 5, vai, entre outras capacitações, entre outras palestras, vão estar ensinando isso, né? Como você se posicionar nas redes sociais, montar o seu perfil, vender em outros espaços também, né, Dani? Sim, eles vão estar com alguns palcos, né? Que é o palco Movimento, que vai falar sobre negócios, oportunidades, liderança, cases de sucesso para a gente se inspirar aí, né? Inovação, inteligência artificial. Vai ter um palco só para falar sobre a temática de games, porque aqui no Distrito Federal a gente também vem crescendo muito no nosso posicionamento, a questão de legislação, tem frente parlamentar, então é uma temática que, para a gente pensar em mercado de trabalho, em atuação e inspiração, tanto é que eles estão ganhando um palco especial só para isso. Um palco que chama Conecta, que é para falar de tendências de mercado, comportamento, futuro, educação, redes sociais, né? Elas estão aí para a gente usar da melhor forma possível, né? Então, vai ser cidades inteligentes também, é um dos temas que vai estar muito importante, sendo tratado no evento. Enfim, eu acho que é um evento muito rico e que vale a pena dar uma passadinha para conferir. Fechado. Dani, muito obrigada mais uma vez aqui no Mesa para Dois. Obrigada, Babi. Boa tarde, ouvinte da Nova Brasil.